Olá, vamos continuar a nossa sequência do cientista espiritual André Luiz. Hoje, no caso 226, eu ainda estou falando sobre o fenômeno da epilepsia. Lembra que eu disse no caso anterior, o André Luiz tem 2 casos de epilepsia nas suas obras, epilepsia e obsessão. No primeiro caso, que eu falei lá no livro No Domínio da mediunidade, e esse caso agora, o caso Marcelo, ele está no livro No Mundo Maior. Está no livro Mundo Maior, na página 102 a 115. Ele vai relatar o caso com detalhes. Ele é um rapaz, um jovem já dócil, manso, já fazendo, inclusive o André Luiz vai encontrar esse caso, ele está fazendo um trabalho lá fez o Evangelho no Lar com a família. Ele é um rapaz dócil, fez, e ele vai, depois do culto, ele melhora um pouco, fica tudo calmo. Porém, o passado desse rapaz, desse Marcelo, lá no passado, ele trazia moléstias lá do seu passado, mas perseverante, recordações de coisas vividas no passado. Marcelo, em vida pregressa, é assim que o André vai descrever, desmandou-se no excesso de autoridade. Senhor de vigorosa inteligência, nem sempre utilizou os dons intelectuais para confortar o seu correr, antes precipitando-se em caprichos criminosos. Fez inúmeras vítimas que aguardaram depois do túmulo. Estiveram durante muito tempo em regiões inferiores, num processo de muito desequilíbrio. Porém, ele tinha amigos, pois souberam fazer com sua parcela generosa e pediam por ele. Aí o André vai dizer: por mais que suplicasse e por muito que insistisse os elementos intercessórios, a ansiedade e liberdade demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o remorso. Olha o que é que ele vai dizer. O remorso é sempre um ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Por isso que o remorso é muito importante. Você ter conhecimento e ir para frente. Tudo bem, errei, vamos para frente. Não ficar preso lá, porque é um ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fatigada de remorsos cruéis, explicou Calderário. Aí ele vai acontecendo, o tempo vai passando, né? Terminou. Aí diz que quando terminou o culto, após fazer a oração no leito, ele foi dormir, fez as orações. Marcelo Espírito, que é o rapaz, Marcelo Espírito, como André vai dizer, desprendeu-se do corpo físico. É natural, durante o sono, o espírito se desprende do corpo físico. Reencontrando então com Calderário. Ele encontra Calderário, o André Luiz, são espíritos bons, não é? Ele demonstra grande alegria encontrando Calderário, ao revê-lo. Já tinha visto algumas vezes. E também pela oportunidade de conhecer André Luiz. Ele estava conhecendo André Luiz ali mas ele ia a conversação a meio, quando 2 vultos. Ele estava dormindo, o espírito se desprende, encontra Calderário, vê o André, fica feliz, está conhecendo o André pela primeira vez, Calderário já é conhecido dele, a conversa está boa, mas no meio da conversa ele vê 2 vultos sombrios. Cautelosamente se
se aproxima dos três, que está lá o Marcelo, o André e o Calderário. Ele se aproxima, já tudo o espírito. O Marcelo está encarnado, mas está o espírito lá conversando com ele. Repetidamente, o jovem abandonou os amigos espirituais e voltou correndo para o corpo, que se debatia em convulsões. O corpo se debatia em convulsões. Era um ataque epiléptico noturno. Você veja que coisa. A simples aproximação dos inimigos de outra época alteraram as condições mentais. Isso é que o André vai descrever. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos, nas esferas inferiores, e busca apressado o corpo físico, a maneira de alguém que socorre no único refúgio que dispõe, em face da tempestade iminente. Então, como ele, quando vê, ele volta, vem para o corpo, porque o corpo é o refúgio para ele. Porque ele já está, ele lembra de tantas vezes que ele fez. Olha lá o remorso fazendo a conexão. O espírito nem se apossou dele, mas só ele vê, ele faz isso e sente. Observando o doente, o André percebeu a epífise emitir raios anormais. A epífise é a glândula pineal, emitindo raios anormais. A glândula pineal é a glândula da dualidade espírito-matéria. E a glândula pineal do Marcelo, que está encarnado, que está emitindo isso. E o André vai observar, olha a observação que o André faz. Ó. Isso é a parte médica interessante. No encéfalo, desequilíbrio era completo no encéfalo. Das zonas mais altas do cérebro, parte raios de luz mental, que, por assim dizer, bombardeia a colmeia de célula da córtex. Os vários centros motores, inclusive o da memória e da fala, faziam desorganizados inânimes. Estes raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias de equilíbrio e desestabilizando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e emergia no sistema nervoso cinzento, anulando as atividades das fibras. Marcelo, espírito, contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões, descreve o médico desencarnado. Escreve o André Luiz, vai descrevê-lo. Como explicar essa ocorrência? Não havia nenhum espírito diretamente implicado no fenômeno. Por outro lado, o quarto do doente permanecia protegido por uma barreira magnética, devido ao seu comportamento espiritual e digno, e os três há pouco estavam conversando edificante. Onde o problema? Aí Calderário vai lembrar lá dos reflexos condicionados lá de Pavlov, vai falar sobre isso, vai explicar. Ele vai dizer que é assim mesmo. Ele está... Calderário explicando, compreendeu a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito, como dizer, né? Segundo Calderário, o desequilíbrio perispíritico, que está relacionado com o chamado fenômeno epileptoide, caracteriza por graduação demasiadamente complexa, ou seja, tem uma graduação imensa nesse fenômeno de epilepsia. Temos milhões de pessoas irracíveis que, pelo hábito de não se encolerizarem facilmente, viciam-se os centros nervosos, pelo hábito de se encolarizarem facilmente, e viciam os centros nervosos fundamentais pelo excesso de mente sem disciplina, convertendo-se em portadores de pequeno mal.
em dementes precoce, neurastênico do tipo diversos de doentes de franjas epilépticas que andam por aí, submetido. Vai chamando a atenção. Aí ele diz o seguinte: é assim, ele só a lembrança fez isso. Aí ele diz: e finalmente, depois que ele melhorou, ele toma passe, melhora, eles ajeitam a situação daquele corpo do Marcelo. Ele diz: finalmente, Marcelo espírito volta a tomar conhecimento do ambiente, ele volta de novo, se desprende do corpo, ele lamenta ter fraquejado, Calderário afagando de alguma forma, ainda que esse tratamento é precioso com o curso do tempo. Para a cura integral, ele diz ainda necessário mais um tempo. Marcelo indaga se deve tomar alguns remédios, o benfeitor desaconselha. No seu caso, o tratamento mais eficaz é a fé positiva e o trabalho digno. Segundo o instrutor, os medicamentos podem exercer tutela despótica sobre o organismo, sempre que a mente não se dispõe a controlar, embora reconheça que há casos em que se necessita utilizar o remédio. Depois da borrasca, a bonança. Os três saíram em agradáveis excursões de estudo, enquanto o corpo físico de Marcelo repousava tranquilamente. Ele está dizendo que, depois disso, ainda o Marcelo acompanhou o André e o Calderário para a excursão de estudos. Então você veja, é um caso diferente daquele primeiro, do Pedro. Agora o Marcelo, ele nem o espírito se apossou, porque ele tinha proteção magnética ali no ambiente dele, porque era uma pessoa que já vinha se devotando para a fé, para o trabalho caridoso. Você vê, ele tinha feito o evangelho lá, estava do sono, fez prece antes de dormir, mas ainda velhos parceiros de outrora, só a presença fez ele relembrar e entrar naquele estado, mas já estava próximo a se libertar, porque ele já estava tomando o caminho que é como o Espírito diz. No caso do tratamento eficaz, no caso dele, é a fé positiva e o trabalho digno. São lições muito fortes que nós precisamos ainda aprender a estudar, a entender uma série de coisas que essas lições da epilepsia ainda vai nos trazendo. O Emmanuel diz, às vezes sim, outras vezes não. Entendemos, porém, que o problema nervoso está presente em todos os fenômenos considerados epilépticos. Portanto, o próprio traumatismo da criatura no campo emocional pode gerar determinadas manifestações epileptoides sem a presença de espírito obsessor. Foi no caso desse rapaz. Que Deus te guarde, boa sorte, até o próximo encontro. E reflita sobre essa lição do Marcelo, que está no livro No Mundo Maior, na página 102 a 115. Até o próximo encontro nosso.